Olá, meu nome é Vitória Cristina e irei apresentar o trabalho Sítio Histórico da Prainha, O Olhar de Perto e de Dentro. As autoras sou eu e a professora doutora Melissa Ramos da Silva Oliveira. José Saramago uma vez disse que fisicamente habitamos um espaço, mas sentimentalmente somos habitados por uma memória. Nós sabemos que o espaço é capaz de influenciar nossa percepção, mas como esse processo ocorre no campo da neurociência? Sabemos que uma cidade é definida tanto por seus aspectos físicos quanto subjetivos. O sítio histórico da Prainha, por exemplo, constitui o cenário das memórias de muitos cidadãos, mesmo que alguns desses elementos, presentes nas suas memórias, não sejam valorizados. O objetivo deste trabalho é saber se o que a população reconhece como patrimônio é protegido pelo Estado. Porém, primeiramente, precisamos entender como funciona a memória. A memória, segundo Roberto Lente, um neurocientista brasileiro, é um processo pelo qual nós adquirimos uma informação, processamos, conservamos e, quando necessário, evocamos. Quando colhemos informações vindas do ambiente externo, nós chamamos de aprendizagem. Vale ressaltar que esse processo sempre ocorre envolvendo os nossos 5 sentidos. Nós também temos tipos de memória. Segundo as tipologias, nós temos memória de trabalho, que é onde o cérebro mantém informação fresca até que seja processada. Memória declarativa, que são lembranças que nós temos acesso consciente. Esse grupo específico se subdivide em outros dois. Memória episódica, que são lembranças com informações precisas de data e local. Nós sabemos onde estávamos, com quem estávamos, o que estávamos vestindo. E memória semântica, que são informações que nós sabemos que possuímos, sabemos que são verdadeiras, porém, não sabemos direito como a possuímos. Por exemplo, nós sabemos que o Brasil foi descoberto em 1500 pelos colonizadores. Porém, não sabemos quem nos contou essa informação, se foram nossos pais ou se aprendemos na escola. E, por fim, nós temos a memória procedimental, que é quando repetimos o hábito várias e várias vezes, até o ponto dele se tornar automático no nosso cérebro. Com relação à duração, nós temos a memória de curto prazo, que dura apenas algumas horas, é o tempo necessário de anotar um telefone, por exemplo, e a memória de longo prazo, que podem durar dias ou até permanentemente na mente da pessoa. E a evocação é um processo no qual nós trazemos de volta à mente uma memória por meio de um estímulo. A partir disso, vamos aplicar esses conceitos à nossa área de estudo, a Prainha. A Prainha é um sítio histórico localizado no bairro Centro, no município de Vila Velha, no estado do Espírito Santo. É considerado um lugar de suma importância, pois é onde a história do estado se iniciou. A história começa quando o capitão donatário, Vasco Fernandes Coutinho, chega e desembarca em uma área próxima à prainha. Após se estabelecerem, começaram a construção de paliçadas, casebres e ergueram uma capela dedicada a Nossa Senhora do Rosário. Alguns anos depois, a falta de recursos obrigou o capitão a voltar para Portugal. Seus 7 anos de ausência significaram 7 anos de violência extrema contra os indígenas. Outro aspecto bastante presente é a religiosidade. Depois dos jesuítas, certamente o mais célebre franciscano foi o Frei Pedro Palacios, que chegou em 1558 com o painel de Nossa Senhora das Alegrias. Logo depois, em 1591, foi erguido uma ermita para abrigar o quadro e, mais tarde, erguido o Convento da Penha. Avançando um pouco mais no tempo, em 1910 a eletricidade chegou à cidade, permitindo a instalação de equipamentos urbanos, como o bonde elétrico, que atualmente é possível ver uma réplica dele na Casa da Memória. Além disso, a prainha passou por diversos processos de aterramento, o que permitiu a construção de um aquaviário com um estacionamento, que hoje já não existe mais. A metodologia da pesquisa consistiu na aplicação de 2 questionários, aplicados para 61 pessoas entre os meses de fevereiro e março de 2021. Os questionários foram um questionário geral, que foi distribuído de forma randômica, procurando atingir uma diversidade maior de pessoas, e um questionário específico, destinado a um público com um perfil de idade mais avançada e que possuísse memórias mais antigas da prainha. Além disso, foi realizada uma pesquisa no catálogo do Instituto do Patrimônio Artístico Nacional, o IPHAN, para saber quais edifícios o Estado reconhece como patrimônio histórico. O primeiro questionário foi respondido por adultos entre 18 e 60 anos,
com perguntas estruturadas nas memórias, nos sentimentos e nas emoções ligadas ao sítio histórico da Prainha. O segundo questionário foi respondido por pessoas acima dos 60 anos e buscava investigar principalmente suas lembranças mais antigas. Elderman e Tononi discorrem sobre um mecanismo chamado sistema de valores, que é um mecanismo do cérebro onde ele identifica ao longo da vida quais elementos ele deve considerar importante lembrar. E esse sistema é plenamente visto quando analisamos os resultados da pesquisa. Primeiramente, os elementos reconhecidos pelo IPHAN como importantes patrimônios históricos da Prainha foram o Convento da Penha, a Igreja do Rosário e o Museu Homero Macena, antiga residência do grande artista Homero Macena, que viveu ali entre 1951 e 1974. A maioria dos entrevistados reconheceu como patrimônio a Igreja do Rosário, o Convento da Penha e a Festa da Penha, uma grande celebração religiosa em homenagem a Nossa Senhora da Penha. O Museu Homero Macena, a Casa da Memória, o Forte São Francisco Xavier e a gruta que o Frei Pedro Palácio se abrigou foram mencionados por um grupo menor de pessoas. Percebemos que o público que respondeu o questionário específico se conectou aos pontos da Prainha ligados ao patrimônio edificado, que foram os cenários das suas lembranças. O público geral, por sua vez, se lembrou da Prainha enquanto ponto de lazer, considerando, inclusive, os pescadores como importantes para a história do local. Tanto no relatório geral quanto no relatório específico, percebemos que o povo reconhece como parte da história muito mais do que apenas os 3 elementos identificados pelo Estado. A Casa da Memória e a Casa Amarela, inclusive, são fortemente lembrados como importantes para a história e não são protegidas pelo IPHAN. Com isso, aprendemos que o patrimônio histórico é de suma importância para eternizar as memórias de um povo. Patrimônio, na sua origem etimológica da palavra, significa herança. E a herança das narrativas que coletamos não vieram das construções, elas foram passadas de geração em geração através das relações entre as pessoas. O patrimônio, as heranças, residem nas pessoas. E o patrimônio edificado, ele é apenas um fio condutor dessas lembranças. Por isso, ele precisa existir. Podemos ver isso no fato de o povo citar vários elementos além daqueles presentes no catálogo do IPHAN, pois eles fizeram parte das suas próprias histórias. A população reconhece como patrimônio, pois fazem parte das suas lembranças. A pesquisa mostrou que a Prainha não tem a maioria de seus patrimônios, que a população reconhece, valorizados pelo Estado. E é vital que o patrimônio presente seja valorizado tanto pela população quanto pelo poder público. Afinal, é através desses espaços que permitimos que as tradições fiquem vivas e que as memórias sigam transitando de geração em geração. Muito obrigada.